Jaguanharo, o Alma de Onça e a Gruta Curuçá. Sobre a lenda da Gruta Curuçá, registrada pelo folclorista Júlio César Mendes, o Julinho Mendes, no ano de 2017. Por J. Falheiros. Do outro lado do Iperuígue, naquele biti Curuçá, ficar lá ninguém consegue, pois lá mora o Boitatá. Lá, antes do sol nascente, há um clarão alumiando, são chamas da má serpente com seu corpo se queimando. Jaguanharo, o menino, mesmo sendo tão criança, tinha jeito de um felino, como da própria alma da onça. Tocava flauta toda hora para ouvir longe o ressoar, encantando a fauna e a flora, o sol, o céu, a lua e o mar. Os meninos curiosos, moradores dessa aldeia, eram todos desejosos de brincar noutras areias. Então, pela vez primeira, eles foram para uma prainha, ao ré de uma costeira que a deixava escondidinha. Nadando até o destino, venceram a maré alta. Jaguanharo, o ferino, não esqueceu de sua flauta. Pequena praia encantada, no cantinho da enseada, pela flora rodeada, pela serra emoldurada. Os curumins brincavam nas areias e no mar. Enquanto se alegravam, veio um som para assustar. Era um som de arrepiar que saía da floresta, junto a um forte farfalhar que com vento manifesta. Os curumins já cismados começaram a correr e, bastante amedrontados, não quiseram nem saber. Jaguanharo, sem medo, quis ir ver o que era aquilo. Foi pro meio do arvoredo com um jeito bem tranquilo. Convidou todos os amigos, mas ninguém acompanhou, receosos dos perigos que algum dia alguém contou. O flautista audacioso, que levava tudo a sério, foi com um jeito curioso desvendar o tal mistério. O som grave e o movimento cada vez mais lhe intrigava, trazidos junto ao vento que na mata sibilava. Sem demora foi encontrada, no mato bem escondida, uma loca ali escavada por razão desconhecida. Com a inseparável flauta, caminhou o buraco adentro. Lá descobriu uma gruta de onde vinha o som e o vento. Havia uma claridade que ajudava a caminhar, viu com acuidade de onde vinha o iluminar. Pálidos raios de sol, numa fenda conduzidos, clareavam um local que tão pouco era luzido. Da fenda também vinham, e do túnel que estendia, todo o som e a ventania que até fora se sentia. No túnel, agora estreito, continuou, foi se adentrando. Logo percebeu um efeito, tantas luzes cintilando. Gemas muito brilhosas, lá pelo chão esparramadas, tantas pedras preciosas, mas por quem ali deixadas? Chamas de fogo pequenas, ao ar se esvoaçavam, completando aquelas cenas das pedras que brilhavam. Quedou-se tão extasiado, e a flauta pôs-se a tocar. Bem longe o som foi ecoado, para toda a aldeia escutar. Um som de flauta sublime, um canto da natureza, a natureza que exprime sua inocência e beleza. Resolvendo sair dali, pela costeira foi andando, ladeando o mar e o biti, e passou o rio nadando. E Coaquira o esperava, segurando seu cipó, um cipó de timbopeva para castigar sem dó. Acabou não castigando. Jaguanharo voltou, a flauta estava tocando, Coaquira se encantou. O menino tocador foi para a oca descansar, desejando, sem pavor, para a gruta retornar. Nada falou do seu achado, nem para seu pai, o Coaquira, com medo de ser julgado de que tudo era mentira. Jaguanharo acordava muito cedo e animado, para o ibiti depressa olhava, sempre muito intrigado. Um dia no amanhecer, o sabido curumim viu um fogo se acender, como nunca vira assim. Um bicho saiu voando, parecendo uma serpente, com o corpo flamejando, foi sumindo de repente. Mas que bicho tão medonho que do Curuçá voou, fazendo um barulho estranho que tão longe ressoou. O menino se lembrou da caverna reluzente, do muito que admirou as chamas incandescentes. Sem demora resolveu ir para a gruta Curuçá, pensando concluiu: aquilo
era o Boitatá. Toda a aldeia ainda dormia, não era hora para acordar. Lembrou-se de uma canoinha e correu para o lagamar. Logo fez a travessia para as areias da prainha, remando com maestria a canoa pequeninha. Destemido e curioso, adentrou-se na caverna, até um ponto brilhoso, mas nenhuma luz externa. O brilho mais cintilante era o fogo da serpente, que cedo, toda voante, se perdeu no sol nascente. As pedrinhas luminosas clareavam um pouquinho, e pelo chão esparramadas indicavam um caminho. Jaguanharo avançou, bem estreita era a passagem, de joelhos caminhou, destemido e com coragem. Trilhando o alumiamento, tateando com a mão, logo no momento, adentrou-se num salão. De repente, se assustou. Viu uma ossada anormal, a carcaça que restou de um bichão descomunal. Aquilo à sua frente, um esqueleto disforme, parecia uma serpente, uma cobra alada enorme. O menino se lembrou das histórias das aldeias. Coakira lhe falou da existência das sereias. Pajés também diziam que nos tempos bem distantes, os bichos que existiam eram os bichos gigantes. Cismado, mas confiante, resolveu continuar seguindo o túnel brilhante para ver onde ia dar. E chegou numa caverna com um ar mais refrescante, um pouco de luz externa e uma brisa mais constante. Um pouquinho mais à frente, foi encontrada uma saída, que se abria de repente para um mangue cheio de vida. Manguezal exuberante, um criadouro de uçás, e na restinga adiante, muitos pés de araçás. Pra o Votuporanga olhou, tão majestoso e imponente, foi Tupã quem o elevou para proteger a gente. Admirando tal beleza, resolveu voltar para a aldeia, ainda antes que a correnteza chegasse na maré cheia. Concluiu que o escavado, por dentro do curuçá, foi aberto pelos dois lados, para esconder o Boitatá. Preencheu bem o seu ajó com as pedras que o encantou, atou forte com um nó e no túnel se adentrou. Ao longe, em toda a aldeia, foi sentido um estrondar. Junto, um fogaréu se ateia para o morro incendiar. Foi a fúria do Boitatá, aquela serpente alada, que voltou para o curuçá. Era lá sua morada. Curumim Jaguanharo, para a aldeia não voltou, mas chegava o som bem claro da flauta que ele tocou. Com o estouro que ocorreu, a montanha desabou. O menino se prendeu e para sempre lá ficou. Quando vieram para cá, Anchieta e os jesuítas souberam do Boitatá e do curumim flautista. O momento era de festa, porque a paz fora assinada, e conforme a história atesta, num tratado registrada. De Ubatã, madeira dura, uma cruz foi construída. Para trazer boas venturas, no curuçá foi erigida. Boitatá se acomodou. A flauta não mais tocou. Alma da onça sossegou. Mas na história continuou. O túnel, aqui referido, também aparece em outras narrativas, como por exemplo, nas lendas O Túnel da Prainha e Mãe do Ouro no Perequê-Açu. A sua entrada, pelo lado da prainha, hoje Praia do Matarazzo, está soterrada. Porém, pelo outro lado, a mais ou menos 200 metros da ponte que liga o centro ao bairro do Perequê-Açu, pode ser vista uma loca, que seria a outra entrada do túnel, aquela voltada para o mangue. Curuçá significava lugar de abundante cascalho ou seixo, e é referido também como Ibiti-Curuçá, Morro de Cascalho, Morro da Cruz Grande ou simplesmente Morro do Curuçá com a Gruta Curuçá, ou ainda Morro do Curuçá Mirim. O Boitatá é uma criatura mágica conhecida em todas as terras brasileiras, com algumas variações de como as populações interpretavam o seu comportamento. O ponto mais comum é o de que este ente tem a forma de uma feroz serpente, com escamas incandescentes e olhos em brasas, que faíscam labaredas flamejantes. Embora feroz, seu objetivo é proteger os animais e as matas das agressões do homem.
sendo, na verdade, animais muito dóceis e fáceis de serem domesticados. Fora da lenda, tem-se que o padre José de Anchieta foi o primeiro a registrar a crença indígena no boitatá. Ele descreveu o ente como um facho cintilante de luz que flameja, para lá, para cá e para ali, sendo aceito, por isso, tratar-se do fenômeno natural do fogo fátuo, que nada mais é, embora raro, do que a combustão espontânea de gases exalados de matéria orgânica em decomposição. Vocabulário: Jaguanharo, nome indígena que significa aquele que tem a alma da onça. Iperoig, foz, rio de tubarões. Ibiti, morro, montanha. Curuçá, cascalho, seixo. Boitatá, serpente de fogo mencionada em lendas indígenas. Curumins, meninos. Má serpente, uma referência ao boitatá. Alma da onça, referência ao espírito de Jaguanharo. Oca, habitação indígena, casa. Coaquira, nome indígena, pai de Joganharo nesta lenda. Timbopeva, variedade de cipó muito utilizada no artesanato indígena. Pajés, conselheiros, curandeiros, feiticeiros nas tribos indígenas. Uçás, uma variedade de caranguejos. Votuporanga, uma colina, morro, bonita. Tupã, um deus, espírito do trovão, criador do céu, da terra, dos mares e dos reinos. Ajó, bolsa, recipiente, embornal. Ubatã, madeira dura e resistente.